Confira a hora certa. 1h09. Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus. Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Eu me chamo David, eu sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim, certo? E o nosso templo, onde a gente se reúne, fica ali ao lado do Mercadinho de Socorro, próximo ao hospital, certo? O nome da igreja do ministério é Verbo da Vida. E lembrando desde já que sábado agora a gente vai ter um grande culto, um culto das mulheres. É o aniversário de 2 anos da Noite das Maravilhas. Virá até uma pastora, a esposa do pastor Nivan lá de Patos, irmã Jocélia. Vai vir, vai estar ministrando. Desde já você está convidada, certo? Você que é mulher, será sábado agora de 7 horas da noite. Quinta a gente tem o culto de 7h30. Você também está convidado. É um culto aberto para você que é mulher, que é homem. Vá lá fazer esse presente, amém? E domingo tem o culto da família, que agora é 7 horas da noite. Leve a sua família e seja ricamente abençoado. Eu estou aqui com a presença ilustre do nosso querido pastor Roberto Soares. Dá um alô aí para o pessoal, pastor. Olá, pessoal, graças a paz. Mais um programa abençoado aqui, na expectativa, né? Palavra poderosa que Deus tem nos direcionado para a gente estar compartilhando com vocês. Tem um tema específico hoje, daqui a pouco eu vou estar falando. Amém, pessoal. Presta atenção que a palavra hoje é poderosa. Lembrando que a gente, todas as terças-feiras de 1h10, a gente está aqui compartilhando da Bíblia Sagrada, certo? Do que está escrito na palavra do Senhor. Então, fica até o final do programa que você vai ser ricamente abençoado, tá certo? A audiência já tá bombando aqui, pastor. Tem a nossa querida irmã Divaneide lá de São Vicente, tá conectada como sempre. Irmã Maria também lá de São Vicente, conectada como sempre também. Irmã Adriele conectada, Socorro conectada, irmã Graça, a paz do Senhor, irmã Graça conectada, irmã Raquel, estamos aqui, o exército na escuta, glória a Deus, irmã Luciene. Dalva também, ó, Dalva de Lucas. Dalva, mãe de Lucas. Ângela. Irmã Ângela, ô glória. Elisa. Compartilhando aqui no grupo, se alegrando. Fábio, ó, Luciene e Luciano, como sempre. Irmã Poli também conectada, a paz do Senhor, irmã Poli. Também tá conectada. Juliana, Eusimédio, tá, a audiência hoje tá bombando, tá, pastor? Leona. Tá forte. Rafa, ó, irmão Rafa, Raquel, paz, né? irmão Rafa. Aquela acredito que Hilton também. Hilton provavelmente esteja também. Irmão Aldim, que ajeita a televisão, tá conectado, irmão Aldim, a paz do Senhor, irmão Aldim. Amém. Amém. Eu queria desde já fazer uma oração pra gente partir já pra palavra. Amém. O pessoal de Brejinho tá conectado, pastor? Até agora, deixa eu ver aqui, só a irmã Pretinha Nevinha que correspondeu aqui em Brejinho. Amém, amém. A paz do Senhor a vocês de Brejinho. Vocês fechem os seus olhos para eu fazer uma oração pela palavra. Obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse programa, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu quero te pedir, Pai, para o Senhor abrir o entendimento de cada ouvinte, Pai. Que a gente venha compreender a Tua santa e preciosa palavra, Pai.
E em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, todo empecilho. Em o nome de Jesus e todos dizem amém. Amém, pastor? Amém. Vamos começar aqui com a palavra. Hoje o tema é específico. Hoje nós vamos falar sobre entrega. Aprendendo a entregar a Deus, né? Aprendendo a entregar a Deus. Então, a gente vai passear aqui, segundo a Bíblia Sagrada, nesse tema chamado entrega. Então, que o Espírito de Deus possa nos ajudar, no nome de Jesus, que a gente possa aprender, né? Todas as pessoas que têm nos ouvido. Lembrei também da mãe de Cida, que sempre está nos escutando, né? Um abraço aí para ela também, e Cida também, que sempre tem nos escutado. Elisângela também mandou mensagem aqui para a rádio, lá de Brejinho, pastor, conectada. A paz do Senhor, irmã. Então é isso aí, pessoal. Desde já, você também, se quiser abrir sua Bíblia em casa, se você quiser fazer alguma anotação de algumas passagens bíblicas que a gente vai estar dando aqui, né? Porque o nosso programa ele é baseado na palavra, né? Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo começa, na verdade, com uma decisão. E essa decisão dela vem através de uma entrega, né? A gente tem que aprender, o evangelho é renúncia e começa com a entrega. Então começa a primeira entrega que a gente tem que fazer é a nossa vida a Jesus Cristo, né? É o começo de tudo, né? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Tem até algumas pessoas que dizem assim, David: mas todos os caminhos levam para Deus. Mas essa expressão não é bíblica. Tá errado, não está, né? em linha com a palavra, né? Isso. O cara pode até dizer, e pode até ser uma forma de crença dele, mas essa expressão não está em linha com aquilo que a gente acredita que é a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho que te leva a Deus é por meio de Jesus Cristo. Então o primeiro passo que a gente pode dizer assim, para a salvação da nossa alma, começa na nossa entrega a Jesus, que é a confissão, né? O receber, o aceitá-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. É o passo inicial, que é essa entrega, né? Eu entrego, por isso que nós sempre fazemos esse apelo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? A gente não faz essa pergunta? Isso. Porque a decisão ela é particular e de cada uma, é a sua fé, né? Porque a entrega é uma fé, tem gente que diz, não, agora não, porque eu não me sinto preparado. Eu não estou preparado, não estou pronto, né? Eu não estou pronto, mas na verdade ninguém está pronto. Nunca está pronta a pessoa. A gente faz a nossa entrega confiando que Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos ajudar a nos preparar, né? Mas outros dizem, não, eu não quero entregar porque eles ainda estão tão focados no mundo. Com as coisas do mundo, né? Com as coisas passageiras do mundo, os prazeres carnais, que eles não querem se entregar. Agora o problema é que, e se essa pessoa morrer sem essa entrega? Essa é onde fica complicado, né? Porque morrer sem sua entrega. Porque quando você faz a entrega a Deus da sua vida, né, da sua alma, automaticamente, segundo a Bíblia Sagrada, seu nome é escrito no livro da vida. E se houve um arrependimento genuíno, você vai provar do novo nascimento, que é o Espírito Santo que vai entrar dentro de você e fazer de você uma nova criatura. Então, quando essa entrega é feita, né, seu nome é registrado no livro da vida, te dando a garantia da eternidade, da salvação, né? Aí, claro que você vai caminhar com Jesus, nós vamos continuar aqui falando sobre essa entrega, não é só isso, né? Existe um processo, né? Um processo de transformação de vida, de mudança, mas você tem que fazer a sua entrega. Eu fiz a minha. Você fez, David? Fiz, e a entrega tem que ser verdadeira, né, pastor? Tem que ser honesta, tem que ser verdadeira, e que é uma decisão. É uma decisão, né? Porque as pessoas se enganam, David, porque elas pensam que é assim, não, mas eu sou da religião tal, como se isso tivesse poder sobre a vida dela de salvar algo do tipo, né? Não tem. Você pode fazer parte de uma religião, sim, porém você precisa fazer sua entrega a Jesus. E outra coisa, não é qualquer
denominação que eu aconselho você congregar, não. Porque tem denominação que não tem tanto compromisso com a palavra, né? Ensina de qualquer jeito. Não, tem que ser uma denominação, uma congregação que ame Jesus acima de tudo. Ô pastor, uma pergunta. Tem pessoas que dizem assim, não, mas minha vida já pertence a Deus, já está na mão de Deus. Essa frase, nesse caso assim, minha vida já pertence a Deus, é certa ou precisa de atitudes que mostram que Deus, se pertence a Deus, Deus tem que ser o Senhor agora das nossas vidas, né, pastor? E muitas delas são pessoas boas, né? Pessoas que dizem isso. Mas se você quer obedecer à Bíblia, você tem que seguir o que a Bíblia diz. Amém. E a Bíblia diz assim, que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Então é necessário você fazer essa confissão pública. E você dizer, eu estou aceitando a Jesus como meu Senhor a partir de hoje. Amém. Não é uma religião, né? Agora, claro que eu preciso estar congregando, sim. Porque isso vai ser, David, é o poder da influência. Se eu estou perto de pessoas mais fervorosas espiritualmente do que eu, a tendência é eu crescer espiritualmente. Mas se eu não estiver perto dessas pessoas, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou crescer? Pastor. Amadurecer. Então, assim, eu tenho que estar perto, né, congregando, me relacionando, porque para me fortalecer. Amém. Né, e para não cair também nas astúcias ciladas de Satanás, que é um enganador. Né? Então, esse primeiro passo é necessário, que é a entrega a Deus. Agora eu queria que David lesse aí Romanos 12, versículo 1, que é onde começa aí essa entrega a Deus, né? Essa confissão de Jesus e um processo, né? Que Deus vai fazendo, nos moldando, nos transformando, mas para isso, se a gente for cedendo, a gente tem que desejar que Deus faça isso na nossa vida, né? O pastor dizendo isso, eu lembrei de Zaqueu, né? Que a Bíblia diz que Zaqueu chamou a atenção de Jesus, né? Subiu em cima da árvore e Jesus foi ceiar com ele, né? Disse, desce depressa daí, fica feliz que hoje eu vou ceiar contigo. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, foi ceiar, só que Zaqueu, ele decidiu mudar, né, pastor? Ter uma transformação. Aí Jesus foi e disse que a partir dali entrou salvação na casa dele. Lá em Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí faz parte da entrega. Né? Quando o apóstolo ele traz essa orientação aos romanos, rogando que eles apresentem os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a sua entrega também, ela vai fazer parte também, não só da sua parte do espírito, mas da parte do corpo também. É forte. Ou seja, eu não posso dar tudo aquilo que o meu corpo quer. Exemplo, tem gente que diz assim, eu fumo, mas eu estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo. É justamente isso. Porque o seu corpo agora pertence ao Senhor. Não é mais a você. Você tem responsabilidade sobre ele, mas você seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, à medida que você aceitou, entregou sua vida a Jesus, você vai começar a negar as coisas que te prejudicam também. No caso, a bebida, as drogas, né, o cigarro, tudo isso. Né? Tem os prazeres carnais, como também a prostituição. Né? A prostituição, você sabe o que é, né? Pode ser manter uma relação sexual sem ser casados, porque a relação sexual dentro do casamento é abençoada por Deus, mas fora do casamento já não tem a bênção de Deus, né? Se torna o quê? Uma prostituição. E isso também é santificação. Deus ele não pede, David, que a gente seja perfeito, e na verdade ninguém vai ser perfeito enquanto a gente não receber o corpo glorificado na eternidade, que a gente vai ressuscitar, né? Por conta de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Mas a nossa responsabilidade é santificar o nosso corpo, né? Consagrar a Deus, é renunciar. Por isso que diz aqui em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga. É forte, né? Então, isso é um verdadeiro discípulo, porque um verdadeiro discípulo de Cristo, ele todo dia
como diz aqui, que alguém quer vir a ele, né? Negue-se a si mesmo. Ou seja, dia após dia. É muito E forte. quando ele diz negue-se a si mesmo, é negar justamente A vontade da nossa carne, da né? carne, os prazeres da carne. Tudo aquilo que é carnal. Né? O que é carnal? Palavrão é carnal. Mentir é carnal. Não é, Essa questão do desejo sexual fora de um casamento, fora que nem o Senhor é ensinou. carnalidade. Inveja, né, pastor? Inveja é carnalidade, brigas é carnalidade, contendas é carnalidade, fofoca é carnalidade, Pagar o mal com o mal pagar também. o mal com o mal é carnalidade, né? Então, tudo aquilo que contraria a palavra se torna carnal, entendeu? Avareza é carnalidade, por isso que a gente tem que aprender, né? E outra coisa, a gente aprende, David, porque a tendência nossa, como ser humano falha, eu, você, é a gente às vezes ficar chateado com alguma coisa, é reclamar, às vezes até murmura, isso acontece Carnalidade comigo. também. Carnalidade acontece comigo, a gente não pode ser hipócrita, né? Isso, Com é você, verdade. mas não acontece assim, como acontecia antigamente, com frequência, porque a gente, como a gente Toma tá mais cuidado agora. aprendendo, quando acontece uma situação, a gente cai a ficha. Eita, rapaz, pequei. A gente já pede perdão. A gente sente dentro do coração quando a gente falha, né? A gente Verdade. pede perdão a Deus no nome de Jesus Cristo. Mas a gente sabe que isso é carnalidade. E a gente tem que aprender, porque isso aqui é algo que se aprende. Amém, Né? pastor. A gente aprende, não é Deus. No Deus processo, me deu. né? Não, Deus faz com que a gente nasça de novo. Mas a gente aprende no processo. Isso. A gente tem que aprender a negar-se a si mesmo. Por isso a importância da gente estar sempre lendo a palavra, né, pastor? Se Indo aos revestindo. cultos, se revestindo, né? Justamente. Não pode deixar de ir aos cultos, né? A gente chama culto porque o culto é cultuar a Deus, né? naquele lugar. Adorar a Deus. Mas lá naquela reunião vai ter palavra, ensinamento da Bíblia, vai ter louvores que glorificam a Jesus, né? A Deus. Vai ter um momento de comunhão com os irmãos. Né? Então, isso é o culto que expressamos a Deus, que nos fortalece. Então, tudo isso faz parte de uma vida de entrega a Deus. Amém. Né? O verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve negar-se a si mesmo, né? Ler a Bíblia, né? Tá frequentando os cultos para que possa ser fortalecido. Mas tem gente que não quer. Né? A carne não quer, né? Na verdade é a carne que não, mas você precisa vencer esse desejo da carne e você precisa estar, porque é bíblico. Né? Amém. Então faz parte da entrega também confiar em Deus, como diz lá em Salmos 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então preciso também entregar o meu caminho a Deus e confiar nele. Por quê? Esse texto é importante, porque muitas vezes a gente quer fazer o nosso próprio caminho. Verdade, pastor. Não é? Não é pecado você fazer planos. Não é pecado você fazer um plano. Eu vou fazer essa faculdade disso, eu vou fazer daquilo, vou me preparar para isso, eu vou abrir um comércio. Pode fazer o plano, mas antes de executar, ore a Deus para saber se é para executar, né? Para que Ele possa dar instrução. Ou então, se você começou a executar e dentro dessa execução você sentiu que perdeu a direção, que não era o que Deus queria para a tua vida, aí você deve retroceder. Porque o mais importante é você obedecer àquilo que Deus preparou para a sua vida. Ô pastor, e outra coisa, quando a palavra aqui diz também confiar, né? Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Aqui está dizendo então para a pessoa não ficar preocupado, né? Também, faz parte também. Porque quando está preocupado não está confiando, né, pastor? Justamente. Ou seja, Tanto na questão da preocupação, como na questão de você escolher seu próprio caminho. Provérbio 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Então, quando a Bíblia diz confia no Senhor de todo o coração e não confiar no seu próprio entendimento, é na sua própria mente. Ou seja, se Deus nos chamou para algo, a gente deve confiar plenamente nele, que ele vai cuidar da gente, naquilo que ele nos chamou para fazer. Isso é também obediência e consagração
a Deus, né? Porque consagrar, as pessoas pensam que é só ficar em jejum. Mas não é só isso. Consagrar a Deus é você se render à vontade de Deus. Renunciar à carne também é se consagrar, né, é consagrar também, né? Tudo que você faz, né, você dedica a Deus, você renuncia, isso é consagração. Isso é obediência, isso é entrega, né? Nós temos que aprender a entregar algumas coisas a Deus. Vai ter coisas que Deus vai pedir para você entregar, que não vai pedir para mim, mas não vai pedir para Deus. Verdade, pastor. Né? Ele vai pedir algumas coisas, né? Por exemplo, ele pediu a Luciano Subirá, eu estava ouvindo uma ministração dele. Ele pediu que todo o lucro das vendas dos livros dele, ele não ficasse com nem um centavo, mas ele doasse. E ele está obedecendo, mas ele ficou questionando, mas por que o Senhor pediu para eu fazer isso? E por que não pediu com fulano? Entendeu? Aí Deus, o Espírito Santo falou no coração dele, eu pedi para você. Agora, os livros, venderam mais de milhões de livros lá, não sei se foi 2 milhões, ele falando lá, sabe? Ele disse, se você acha que essa quantidade de livros, o Espírito Santo disse para ele, você acha que essa quantidade de livros teria sido vendido se você não tivesse me obedecido? Entendeu? Forte, né? Ou seja, ele não ganhou nada, não teve lucro nenhum, mas ele investiu o lucro para o reino de Deus, mas ele obedeceu a instrução que Deus deu a ele, que talvez não tenha dado a outros. Verdade. Então, entregar a Deus, aprender a entregar, é ser sensível para entregar aquilo que Deus quer, né? Se Deus disser, Roberto, eu quero que você faça isso, Roberto, eu quero que você seja assim, então eu preciso ser, né? Roberto, eu quero que você se acorde de madrugada para orar, eu preciso me acordar de madrugada, mas deve estar dormindo, não, mas eu chamei você, não foi ele? Amém. Então isso é entregar a sua vida, seu tempo em obediência, né, ao Senhor. Amém, pastor. Ô pastor, o segundo ponto é a consagração, que inclusive a gente já começou a destacar, né, aqui, né? 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Justamente. E quando as pessoas pensam ser santo, pensam em ser perfeito, né? Ser perfeito. Mas não é isso. Porque o único ser perfeito é Deus, não é? E foi Jesus na terra, que não houve pecado nenhum. Quando a Bíblia fala de santificar, que é um dever nosso, nos santificar, ele está dizendo, separe-se do pecado. É forte. Aquilo que é pecado, pare. Mas não significa que a gente, na nossa vida na terra, não vai nunca mais pecar. Vai acontecer da gente pecar. É por isso que a gente vai pedir perdão ao Pai no nome de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, né? Que foi sacrifício pelos nossos pecados. Então, santificar é separar do pecado. Não significa ser perfeito, como eu falei. Santificar é procurar viver em linha com a palavra de Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus diz isso, diz algo, e ali eu tenho que procurar executar, ser obediente, não é? Então, santificar é permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Santificar envolve o comportamento, o pensamento e nossas atitudes. É forte. Então, o comportamento também é uma forma de se santificar, não é? A forma que a nossa conduta. Por exemplo, o cara diz, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas vai para uma fila de um banco, qualquer coisa se estressa, fica gritando, eu tenho razão, eu tenho direito. Que tipo de santificação é essa? Isso é um péssimo exemplo. E infelizmente muitos crentes estão sendo dessa forma. Não sabe perder para que o outro ganhe, né? Vive fofocando, vive falando mal dos outros, vive falando mal das igrejas. Uma das coisas pior que tem aqui dentro da nossa cidade, eu não vou dizer só dentro da nossa cidade, mas eu acredito que é em todo lugar, é igrejas falando mal de outras igrejas. É verdade, pastor. Língua grande, isso não é santificação não. Aí se acha que são mais perfeitos do que as outras igrejas. Vai se converter, rapaz. Converte a tua língua. É verdade. Acaba escandalizando o evangelho. Sendo pedra de tropeço. Aquele que não vai querer vir.
por causa de Verdade. você que fica falando mal das igrejas. Ah, aquela igreja. Ah, porque aquela igreja botou uma luz. Ah, porque aquela igreja botou pintou a parede de preto. E o que é que tem? De quem as cores? É do diabo ou é de Deus? Eu acredito que o diabo não cria nada, não. Agora é Deus que cria todas as coisas. Mais em pecado tá você, por estar abrindo sua boca e tá falando das denominações. E outra, pastor, muitas vezes as pessoas estão julgando a própria obra de Deus, né? É Deus agindo e as pessoas julgando o agir de Deus. Julgando o agir de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quem julga o agir de Deus, quem se prejudica. Verdade. Se pastor. prejudica, tá entendendo? Então, santificar tem a ver com nossos pensamentos, que devem ser bons, né? Repreender todo pensamento ruim, né? Todo pensamento de prostituição, repreender de pornografia, não aceitar na nossa mente, né? Saber falar, né? Também, né? Tratar as pessoas bem. Então, santificar é um processo contínuo. Não é só uma vez e acabou, não. É um contínuo. Nós estamos na caminhada da fé nos santificando. Ô pastor, muitas pessoas pensam, eu mesmo pensava assim, que santificar era só orar e jejuar. Mas a gente tá aprendendo aqui que santificar também envolve prática, né? Amar as pessoas. Orar e jejuar vai nos despertar para a santificação. É forte. Não é? Mas não vai me santificar, vai nos despertar para a santificação. Porque, na verdade, quando a gente nasce de novo, a gente já se tornou santificado por dentro, né? No Espírito. Que recebe o Espírito Santo. Mas a nossa carne não é santificada, porque ela é mortal. A gente precisa santificar no dia a dia. Ô pastor, então é por isso que lá em Romanos, eu acredito que não tem aqui no estudo, mas lá em Romanos diz que a gente tem que apresentar ao Senhor o corpo, alma e espírito, né? Que diz lá em Romanos 2. A gente não deve moldar a nossa mente com o padrão desse mundo, né? Mas moldar com a palavra de Deus. Que nesse caso também envolve a prática, né? No corpo. Na questão a entrega a Deus também envolve a obediência. Amém. Como diz lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que tem o meu mandamento e os guarda. Ou seja, procura santificar em obediência. É forte. Não é? João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eita, e o meu Pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada. Às vezes a pessoa pensa que a santificação é só se o cara tiver não puder tirar a barba, né? Tem que andar com a saia abaixo dos pés. Não tem nada a ver com isso, não é? Claro que o servo e a serva de Deus também não vai estar mostrando o corpo. Isso. Né? Tem que ser decência, tem que ter... Tem que ter decência. Amém. Porque faz parte do processo da santificação. Mas de que adianta estar com a capa cobrindo até a sua cabeça falando mal dos outros? Isso não é santificação, não. É verdade. Né? Isso aí você está em pecado. Você precisa se arrepender. Porque se tocar na unção, meu filho, tocar na unção vai trazer condenação para a tua vida. Então você que está me ouvindo aí que acha mais santo que os outros, peça logo perdão a Jesus e vá se converter. No caso, santificação... Você não é melhor do que ninguém, não. É verdade, pastor. No caso, santificação, a gente tem que obedecer a palavra, né? Justamente. Claro que é como o pastor falou, na questão de vestes, você tem que se vestir decente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, a gente está chegando no final, mas vamos fazer um resumo. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que santificar. Eita glória. Então santificar ainda é bom, né? Sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar é bom, que sacrifica para Deus, mas a obediência ainda é melhor. Aleluia. Né? A obediência ainda é melhor, né? E é o que Deus preza. Então, fazer a vontade de Deus também faz parte da santificação, da entrega e também da obediência. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem muita gente colocando as outras coisas em primeiro lugar. Não, e as de Deus em segundo. Tá errado, irmão. Tá errado. Como é que eu vou colocar as coisas naturais em primeiro lugar e as de Deus em segunda? Não é? E tem gente que coloca tanto as do mundo em primeiro lugar, a de Deus não tá nem em segunda. Nem existe para ele.
porque É ele verdade. prefere viver do jeito que quer viver, né? Mas se lembre que um dia todo mundo Vai vai prestar prestar conta. contas, Verdade. vai prestar contas, né? Se você não quiser obedecer, o evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos dessa terra, como está sendo nessa rádio, e você não quer obedecer, um dia você vai prestar conta. Então é melhor entregar-se a Deus agora, enquanto ainda é tempo, né? Salmo 48 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então coloca a palavra, né, no teu coração, né? Faça a palavra como prioridade, né? A sua entrega a Jesus Cristo como prioridade, né? Para a gente finalizar, para a gente poder orar e dar os avisos aqui, eu queria que David lesse os 3 últimos versículos que foi colocado aí. Pronto, Gálatas 2:20, uma vida totalmente entregue. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses 3, do 7 ao 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerai perda agora, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, aleluia, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, tudo isso refere a quê? A uma decisão. É Uma decisão. E eu te pergunto, você que está me ouvindo, tomou sua decisão? Se não tomou, tome e não perca tempo. Então, aqui no grupo, a irmã Bernadette colocou aqui Deus em primeiro lugar. Primeiro colocou aqui: viver em santificação é renunciar um pouco mais de mim todos os dias, para que Cristo apareça. Que minha vida seja um reflexo da vontade de Deus e não dos meus desejos. Santidade não é perfeição, é decisão diária de andar mais perto de Deus. Resumiu tudo, não foi? Primeiro resumiu tudo que a gente falou. E a Elisa disse: eita meu Deus, é desse jeitinho. Santidade, não só aparência, eu acredito que ela quis dizer aqui, santidade, né? Não só na aparência. Não só na aparência, entendi. E Anderson colocou: quem ama ao mundo, O amor, o do Pai de Deus não está nele. não estar nele. O É pessoal um estava versículo. interagindo também. Leone colocou: devemos ressaltar o fato de a palavra de Deus ser imutável. Ele é o mesmo hoje, assim como era ontem e será amanhã. Ele nunca muda. Como a palavra é permanente, nós não devemos apenas meditar nela, mas de praticá-la, refletir na palavra. Refletir na palavra é fácil, pois em prática o que aprendemos é outra coisa. Então, realmente, não só refletir, mas ter a decisão, né? E colocar a palavra de Deus em prática. Então, nós estamos chegando no final. São 1h42 agora, às 13h42. E eu queria agradecer pela presença, pela participação de todos os ouvintes, né, que têm nos acompanhado nesse programa Vida na Palavra. Também do sítio, regiões, cidades, circunvizinha, que nós temos mantido uma audiência para a honra e para a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe, meu filho. Declaro uma semana próspera, abençoada, debaixo da graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Não se esquece que quinta-feira temos um culto às 19h30, é um culto de intercessão muito poderoso e importante para interceder pelos enfermos, pela nossa família, pelos aqueles que precisam conhecer o Evangelho. E também sábado, culto das mulheres, que vai vir uma ministra de Patos, Jocélia, ministrar a palavra. Será 2 anos da Noite das Maravilhas, né? E sempre no domingo temos o nosso culto, que nós retornamos o horário às 19h, nesse domingo agora, que é o culto da família, tá certo? Um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe, no nome de Jesus. A paz.